Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um reencontro, conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo de onde você estiver nos acompanhando. Que alegria estarmos juntos aqui em mais uma roda de conversa. E aquele clássico convite, né? Por favor, curta, comente, compartilhe. Essa roda de conversa é transmitida por uma rede de canais, são em média 11 a 12 canais que transmitem essa roda de conversa, e por onde você estiver nos assistindo, seja também um divulgador desse trabalho bacana. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com meu querido amigo, irmão, companheiro de caminhada, Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Darlan. Eu também, para mim, é um privilégio poder estar nesse programa junto com você e a gente retomar esse diálogo alegre, gostoso, com tanta gente que nos acompanha. Esse já é o 123º programa 123, é muita coisa. E parabéns para você que segue aí toda semana esse caminho de missão. Para nós, né? Esse é um programa composto a muitas mãos, desde quem idealizou até quem tanta gente que já passou por aqui, que ainda permanece, né? Que bom fazer parte dessa ciranda. Muito bem, meu povo, sem muitas delongas, a gente, neste domingo, 21º domingo do tempo comum, a gente reza o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. E o evangelho desse domingo nos traz a cena na qual Jesus pergunta aos discípulos e discípulas o que o povo pensa dele e ainda depois o que o seu próprio grupo, né, diz sobre ele. E aí, Marcelo, eu te pergunto, o que está por trás dessa conversa de Jesus com seus amigos e amigas? Essa conversa de Jesus com seus amigos e amigas, como você está dizendo, é contada pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. O único que não conta é o 4º evangelho. Isso significa que possivelmente é uma cena histórica que aconteceu. E aconteceu num contexto em que Jesus está reavaliando a missão dele na Galileia, não está muito contente, entra um pouco em crise sobre a metodologia que ele usou com a massa, com a multidão, curando as pessoas, dizendo que Deus ama todo mundo, mas não parece ter dado muito certo. O Evangelho de Mateus diz muito claro que o povo das cidades, as aldeias receberam bem Jesus, o campo recebeu Jesus, mas as pessoas da cidade da Galileia não receberam. E Jesus começa a dizer: "O que é que muda? O que é que eu tenho de mudar?" E faz uma avaliação. Todos nós vivemos momentos que a gente precisa de fazer uma avaliação de vida, avaliação de nossos relacionamentos, avaliação de nosso caminho, de nossa missão. E Jesus passou por isso também. O evangelho conta, os evangelhos, todos 3, que Jesus foi bem acolhido no campo e nas aldeias, mas nas cidades da Galileia ele não foi bem acolhido. O pessoal não captou a mensagem dele, quis as curas, procurava ele para poder ser curado, ele alimentou a multidão, mas ficar com ele ou aderir ao projeto dele, zero. E ele se decepcionou com isso, achou que podia ter
alguma culpa da parte dele, quer dizer, algum método errado, e quis fazer essa avaliação. Então, Darlan, o que está por trás desse evangelho é um momento de avaliação que Jesus faz sobre ele próprio e sobre a missão. Muito bem, Marcelo. Amado, em várias partes, né, dos evangelhos, Jesus sempre dá aquela informação ou aquela solicitação de não espalhem, né, não contem para ninguém. E nesse evangelho, Jesus ele elogia a resposta de Pedro, mas no final ele proíbe que eles contem a qualquer pessoa sobre a sua identidade enquanto filho de Deus. Por que que isso acontece, Marcelo? Darlan, eu acho meio problemático, quase meio pretensioso eu responder: "É por isso". Quer dizer, eu posso dizer a você o que é que eu acho, o que é que eu penso, Faz parte, não é verdade? Mas não com quero certeza. ser dogmático. Existem pessoas, a tradição da igreja achava que é porque é por uma espécie de estratégia em que era melhor deixar ainda um pouco em segredo, e só na hora da cruz e da ressurreição é que o projeto de Jesus seria revelado para todo mundo. Pessoalmente, eu acho que há uma estratégia sim, mas há também um fato determinante, é que Jesus está de acordo com o que o Pedro falou, mas a compreensão daquilo é diferente em Pedro e em Jesus. Jesus percebe que Pedro ainda continua e os discípulos ligados a um projeto político dominador de substituir o reinado de César pelo reinado do Cristo, mas que no fundo, continua sempre rei, gente importante e não importante, e Jesus não quer isso. Então ele diz: "Não digam a ninguém, não contem", porque ele não consegue passar para os discípulos o projeto dele de um libertador, de um Messias que é pobre, que vem dos pobres, que fica pobre e que faz isso pelo serviço, indo até ser condenado na cruz. Os apóstolos não entendem isso, não aceitam, então Jesus diz: "Não fale do seu projeto, porque não é o meu". Eu acredito que seja isso, Darlan. São projetos distintos, né? Esse é um evangelho relativamente bastante conhecido, né? A gente já teve a oportunidade de refletir aqui outras vezes. Mas como a gente sempre diz, o evangelho se renova. E aí eu te pergunto, como que podemos explicar as palavras de Jesus a Pedro, quando ele entrega a chave do reino dos céus e prometendo fundar a sua igreja sobre a pedra que seria Pedro? Como que Pessoalmente pode falar. pessoalmente eu acredito, Darlan, que essa cena seja uma cena histórica, mas essa palavra só existe no Evangelho de Mateus. E é a única palavra nos 4 evangelhos que fala em igreja, a palavra o termo igreja, que é um termo grego, que a gente acha que Jesus não pode ter usado, porque ele era um camponês galileu, e no mundo que ele vivia, na cultura dele, essa palavra não era usada, então talvez nem ele conhecesse essa palavra e nem as pessoas as quais ele estava falando iam entender nada, eles não sabiam que era igreja. Igreja é uma palavra das cidades gregas do Oriente Médio, na época de Jesus. E quem tornou-a conhecida no Novo Testamento foi Paulo. Então, provavelmente, essa palavra vem das comunidades do Evangelho de Mateus, nos anos 80 do primeiro século da nossa era, colocando na boca de Jesus uma convicção deles. Infelizmente, essa palavra tornou-se a mais importante, praticamente quase dos evangelhos. A Igreja Católica diz que o Papa é sucessor de Pedro e que ele tem essa missão de coordenar a Igreja Universal, porque Jesus disse a Pedro: "Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja". Então, os exegetas, hoje em dia, dizem essa pedra
Na época lá na Galileia, era como se fosse uma pedra sabão, era uma pedra que acolhia, quer dizer, que você podia quebrar, podia fazer cavernas nas pedras, e o pessoal ser abrigado, gente sem terra. Então é possível que a palavra de Jesus a Pedro tenha sido: "Tu és Pedro, tu és pedra, tu és Cefa, e sobre essa tipo de pedra que é você, como uma pedra de acolhimento, uma pedra de apoio para quem é sem terra, eu vou construir a minha comunidade". Então é possível isso, né. Eu pessoalmente entendo essa palavra nessa linha. Maravilha, Marcelo. Como sempre falamos aqui, né, o que é que esse evangelho nos diz quando a gente pensa na realidade atual do mundo e da igreja? Como que a gente atualiza esse evangelho para o cotidiano? Eu proporia 2 perspectivas, 2 atualizações. A primeira é essa de a gente ter coragem de fazer as avaliações como Jesus fez. Eu mesmo tenho dificuldade disso, de parar e perguntar: "Escuta, quem eu estou sendo? Será que está sendo coerente o meu modo de agir, o meu modo de pensar, o meu modo de o que eu quero como projeto de vida? Eu estou vivendo de acordo com o meu projeto de vida profundamente ou tem muitas contradições? Eu digo uma coisa, eu quero uma coisa, eu projeto uma coisa, mas no fundo eu estou dividido". Então parar para poder a gente refazer a originalidade do processo é muito importante e é provavelmente isso que o evangelho de hoje me diz como mais importante. Pare, reveja e reveja não só se você sozinho, mas com as pessoas que lhe cercam, com seus amigos e amigas. Ouça, escute, dê importância ao que eles dizem, mesmo se você não concordar com tudo. Então essa é a primeira coisa. A segunda, quando Jesus pergunta: "Quem é você para mim?", ele não está querendo que eu diga: "É o rei de Israel, é o senhor do mundo, aleluia". E Jesus não está querendo adoração, nunca quis. O que Jesus quer é seguimento. Então, a maioria dos cristãos hoje nas igrejas cristãs, católicos, protestantes e ortodoxos, incensam, adoram, cantam louvor, mas não seguem. Porque seguir Jesus é seguir o projeto de Jesus, é acolher a proposta dele de um mundo novo possível, de paz, de justiça, justiça ecossocial, de dignidade humana para todos e para todas, para todos os seres vivos. Então, acolher isso é que é acolher hoje este evangelho. Que rico, Marcelo. Eu penso que esse questionamento, né, sobre quem é Jesus para nós e o que ele representa, deve nos levar hoje a nos perguntarmos não sobre o que dizemos dele, mas sobre o testemunho que damos sobre ele, pelo nosso modo de viver a fé, as nossas atividades humanas, sociais, políticas. Eu acho que esse é o que valida o ser cristão hoje. Fala muito mais. Muito obrigado, Nessa Darlan, é isso mesmo. perspectiva. Que Deus abençoe você e a todas as pessoas que acompanham o nosso programa. Maravilha, Marcelo, muito obrigado por hoje e a você que nos acompanha, beijo do coração, até a próxima. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados.
nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.